agora estão muito em alta, né? Então, eu agradeço no nome do professor Diego, a Unipac, agradeço a todos que estão presentes aqui hoje, e já adianto que estou à disposição ao final da palestra e depois de hoje também para sanar qualquer dúvida que eu não consiga sanar hoje, até mesmo porque o tema é um pouco complexo, né? Ele envolve, além da LGPD, outras legislações, é o que a professora Cláudia Lima Marques, da área do direito do consumidor, chama de diálogo das fontes, né? Então, o direito digital e essa parte referente à LGPD é interdisciplinar e multidisciplinar, então envolve várias questões. Então, o nosso tema que nós vamos falar aqui hoje é empreendedorismo digital e seus aspectos jurídicos. Vamos falar um pouco sobre LGPD e tributação. Então, vamos aos temas. Meu nome é Victor Rodrigues Nascimento Vieira, eu sou advogado aqui em Araguari, Minas Gerais, fui formado na Universidade Federal de Uberlândia. Atualmente estou fazendo uma pós-graduação em Direito Digital no CERS e em Jurimetria na Unileia. Bom, vamos ao tema de hoje, né? Lei Geral de Proteção de Dados, que vai ficar comigo. Quem vai falar sobre a parte da tributação depois é o Roberto Neto. A Lei Geral de Proteção de Dados, ela tem o número 3.709, ela é de 14 de agosto de 2018 e foi aprovada nesse ano. Ela foi a lei que teve a maior vacatio legis. A vacatio legis é o tempo entre a aprovação da lei e a entrada em vigor. Entrar em vigor significa que os efeitos daquela lei vão começar a funcionar. Então, antes de adentrar a própria Lei Geral de Proteção de Dados, eu gostaria de fazer uma introdução, falando de alguns temas e tentando contextualizar essa questão da proteção de dados, né, que envolve vários fatores. Então, hoje, como nós sabemos, nós utilizamos dispositivos tecnológicos a todo momento. Então, a todo momento nós estamos entrando na internet, estamos entrando em redes sociais, baixando aplicativos, fazendo compras online, e tudo isso que nós fazemos online fica registrado, né? Nós deixamos rastros digitais que são utilizados, são captados, e eles servem para formar o nosso perfil de consumo. E as grandes empresas de tecnologia utilizam esse perfil de consumo para, posteriormente, oferir lucros e direcionar publicidade e propaganda para que a gente possa consumir na internet. Hoje nós estamos num contexto da sociedade que é chamado de data-driven, então é a sociedade dirigida por dados. Não é à toa que as maiores empresas que nós temos hoje no mundo, né, grande parte delas, são empresas de tecnologia que trabalham com Big Data, com Machine Learning, com tratamento de dados. E aí, a título de curiosidade, eu trouxe aqui qual que é o valor de mercado dessas empresas, né, que são chamadas Big Techs, que são as 4 maiores empresas de tecnologia que nós temos hoje no mundo. A Apple com valor de mercado de 2 trilhões de dólares, a Amazon com valor de mercado de 1,66 trilhões, a Microsoft com 1,6 trilhões, e a Alphabet, que na verdade é um conglomerado que o Google está dentro, tem um valor de mercado de 1,7 trilhões. Então, isso aí é maior que o PIB de muitos países, né? Para a gente ver a importância dos dados. E, para além da importância econômica, financeira, né, de mercado, a gente também tem a questão relativa à interferência política e manipulação do debate político. E ela diz respeito à utilização desses perfis de consumo e dos perfis que a gente deixa rastros ao longo da internet, né, que a gente curte coisas, compartilha, a gente faz compras, então a gente tem todo um perfil traçado e esse perfil é utilizado para influenciar também no debate público, nas eleições, e acaba tendo impactos diretos na democracia. Exemplo disso é um caso bem famoso, provavelmente quem já viu aquele documentário da Netflix que se chama Privacidade Hackeada, as atuações da Cambridge Analytica nas eleições dos Estados Unidos e também na saída do Reino Unido, do Reino Unido da União Europeia, né? Hoje e tem pessoas que já dizem que foi comprovado que a Cambridge Analytica, que é uma empresa de consultoria política, ela atuou tanto nas eleições dos Estados Unidos, que levou à eleição do Trump, como também atuou
na saída do Reino Unido da União Europeia. Então, para a gente ver a importância que os dados têm. Aí eu gostaria de passar um vídeo aqui rapidinho para finalizar esse contexto da importância dos dados. Eu gostaria que vocês prestassem atenção. Esse vídeo ele é anterior à Lei Geral de Proteção de Dados. Bom, pessoal, eu interrompi, porque, como eu disse, esse vídeo é anterior à Lei Geral de Proteção de Dados. Ele foi utilizado na campanha, né, para poder colocar o pessoal para participar das audiências públicas e para poder contribuir para a criação da lei. Né? Porque, assim como aconteceu com o Marco Civil da Internet, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela possibilitou que as pessoas dessem opiniões, as pessoas especializadas, os estudiosos participassem também da criação da lei. Mas o que é a Lei Geral de Proteção de Dados? Ela é uma lei que foi aprovada em 2018, como eu disse, e ela tem o objetivo de regulamentar, né, de traçar diretrizes para o uso, para a proteção e para a transferência dos dados pessoais no território nacional em âmbito público ou privado. Então, vejam que ela tem aplicação para entes públicos e privados. E ela se aplica a pessoas físicas e jurídicas, no que diz respeito às pessoas que têm que observar as diretrizes da lei. Porque, como a gente vai ver mais para frente, ela tutela os dados pessoais, que são diferentes dos dados de pessoas jurídicas, que são as empresas. O objetivo dessa lei é garantir um efetivo controle por parte dos titulares, que somos nós, sobre as nossas informações pessoais. Esse efetivo controle sobre as nossas informações pessoais nada mais é do que a autodeterminação informativa. Então, entre outras disposições, né, ela tem várias bases legais, e uma dessas bases legais é a do consentimento. Então, se a gente for olhar entre as bases legais, a gente tem a exigência de consentimento explícito para que os nossos dados possam ser coletados, utilizados, distribuídos, processados, e também a lei nos dá a possibilidade, nós, enquanto titulares, de visualizar, de ter acesso aos dados, saber como eles estão sendo tratados, corrigir e pedir a exclusão desses dados. Antes de continuar sobre a lei, eu gostaria de trazer alguns conceitos, porque às vezes há uma confusão entre o que é a privacidade e a proteção de dados. Ambos são direitos que são considerados fundamentais. Direitos fundamentais são aqueles direitos que estão encartados na Constituição, ou então que, pela interpretação da Constituição, nós podemos considerá-los como direitos fundamentais. Então, a privacidade, além de ter uma previsão na Constituição, ela tem a previsão no Código Civil, e ela é um direito, uma garantia que visa garantir a intimidade, a vida privada, a honra, a imagem e assegura, né, a nós, enquanto pessoas, o direito à indenização caso esse direito de privacidade seja violado.
Então, uma breve síntese, o direito à privacidade está ligado ao direito de ficar só, de não ter nossa vida exposta, de não ter nenhum terceiro invadindo ou bisbilhotando as nossas esferas da vida privada e da intimidade. Por outro lado, o direito à proteção de dados é um direito, como eu disse anteriormente, que diz respeito à autodeterminação informativa. Significa que eu tenho que saber onde estão meus dados, o que estão fazendo com os meus dados, quem está controlando eles. A Lei Geral de Proteção de Dados ela veio para empoderar os titulares, para dar garantias, para trazer direitos, para delinear princípios que conferem a nós, enquanto titulares, o poder de controlar esses dados, porque como nós vimos no vídeo, os dados eles podem ser utilizados contra nós, no fim das contas. Claramente, não é só contra nós, né? A tecnologia, eu gosto de falar que o uso dela depende da forma da destinação que a gente está dando. Então, a tecnologia traz muitos avanços, propicia inovação, mas, por outro lado, ela também pode ser utilizada para fins de discriminação, como a gente viu no vídeo. Então, o direito de proteção de dados é o direito de ter o controle sobre os nossos dados. E aí, vocês já devem saber mais do que eu sobre essa diferença entre dado, informação e conhecimento, mas eu preciso falar, né, para a gente poder seguir. O dado nada mais é do que um registro, né? Ele é um rastro que pode ser obtido por meio de monitoramento na internet, que pode ser colocado no formulário, enfim, ele é um registro. A informação, por sua vez, é um significado que um conjunto de dados tem para alguém. Então, quando a gente pega um conjunto de dados, a gente faz uma leitura, faz uma interpretação e dá um significado para aquele conjunto de dados. O conhecimento, ele vai além do dado da informação, porque ele pode ter uma aplicação prática. Ele depende do contexto que esses dados estão inseridos e ele é uma informação que a gente pode dizer que é uma informação mais valiosa. Então, por exemplo, um dado pode ser um nome, um dado pode ser uma curtida que eu dei numa publicidade na internet. A informação pode ser um conjunto de curtidas que eu tenho na rede social, né? E o conhecimento é a junção de todas essas informações com a formação de um perfil de consumo que vai ser utilizado, né, que vai ter uma aplicação prática, vai ser utilizado para direcionar uma publicidade para mim. Então, a diferença ela é tênue, mas ela existe. Agora, já adentrando nos conceitos da Lei Geral de Proteção de Dados, ela traz para nós os conceitos de dado pessoal e de dado pessoal sensível. O dado pessoal é uma informação relativa a uma pessoa identificada ou identificável. É o conjunto de informações diferentes, né, que pode levar à identificação de uma pessoa natural. E aqui, pessoa natural, eu estou dizendo a pessoa física mesmo, né? Diferente da pessoa jurídica. O dado pessoal sensível são dados relativos a questões mais subjetivas e comportamentais também de saúde. Eles são considerados sensíveis porque, como a gente viu no vídeo, eles podem levar a uma discriminação maior. Como a gente viu naquele vídeo, a pessoa comprou na farmácia, forneceu o CPF dela e estava fazendo a compra de um teste de gravidez e também tinha outras informações que estavam constando lá na farmácia que, no fim das contas, foram utilizados e ela acabou perdendo a vaga por conta desses dados pessoais sensíveis que ela disponibilizou para a farmácia. Então, a gente tem como exemplo de dado pessoal o nome, a data de nascimento, o CPF, o Internet Protocol, que é o IP, que é o endereço de conexão. Como exemplo de dados pessoais sensíveis, a gente tem informações sobre a convicção religiosa, a opinião política, a filiação a sindicato. Como a gente pode ver, são questões que envolvem coisas de cunho político, de orientação sexual, e por isso a Lei Geral de Proteção de Dados faz essa distinção e confere uma maior proteção aos dados pessoais sensíveis. E aí eu trouxe essa imagem aqui, eu queria saber de vocês, se isso aqui é um dado, se for um dado, é um dado pessoal ou é um dado pessoal sensível? Se alguém quiser responder no chat ou quiser arriscar, falar no áudio, fique à vontade. Ninguém? Bom, então eu vou continuar.
A minha resposta para essa pergunta seria depende, porque nós temos aqui uma imagem de uma mão, que é uma parte do corpo. Uma parte do corpo, ela faz parte do direito à imagem. O direito à imagem, a nossa imagem é um dado pessoal. Então, nós temos aqui uma mão, né, que falta um dedo, manchado de petróleo, e ao fundo, uma pessoa com um uniforme laranja, e a gente pode ver também no fundo o BR. Vocês acham que isso pode identificar diretamente a pessoa, ou pode levar à identificação dessa pessoa? Vamos, pessoal, me ajuda. Ninguém quer arriscar? Quem quiser responder, pode levantar a mão, que aí eu ativo o áudio, tá? Pode ficar à vontade, pessoal. Como eu disse, a resposta aqui depende. Bom, então, depende do contexto. Essa foto aqui eu retirei da internet, é a foto do ex-presidente Lula. E por que ela é um dado pessoal? Porque pelo contexto que ela está inserida, ela pode levar a identificação dele. Porque a gente sabe que ele foi presidente, a gente sabe que teve a época do pré-sal no Brasil, que ele não tem um dedo, e que ele posou para essa foto. Então, no fim das contas, essa é um dado pessoal, que leva a identificação de uma pessoa. Como eu disse antes, um dado pessoal pode ser uma informação que identifica ou torna identificável uma pessoa. Então, nesse caso aqui, pelo contexto da foto, é um dado pessoal que torna identificável a pessoa. Agora, partindo para as figuras jurídicas que foram criadas pela Lei Geral de Proteção de Dados. Essas figuras jurídicas são as pessoas que vão ter que ter dentro da empresa para fazer o controle e para decidir como que vão ser tratados os dados pessoais. Então, de um lado, a gente tem o controlador, que é uma pessoa natural ou jurídica, de direito público ou privado, a quem competem as decisões referentes ao tratamento dos dados. Então, o controlador é a pessoa que vai decidir como que vai ser feito o controle desses dados pessoais. De outro lado, a gente tem o operador, que é a pessoa natural ou jurídica, de direito público ou privado, que vai realizar o tratamento, conforme as instruções do controlador. Então, o operador é a pessoa que, de fato, vai colocar a mão na massa, conforme as diretrizes que forem passadas pelo controlador. Esses são os agentes de tratamento, previstos na Lei Geral de Proteção de Dados. Agora, a gente tem outros atores. Nesse caso aqui é o DPO. Esse é o famoso Data Protection Officer, que foi previsto lá no GDPR, que é o Regulamento Geral de Proteção de Dados da União Europeia. Na Lei Geral de Proteção de Dados, ele é chamado de encarregado de proteção de dados. E, assim como o controlador e o operador, ele pode ser uma pessoa jurídica ou física, e ele vai ser indicado pelo controlador e pelo operador para servir como canal de comunicação entre o controlador, os titulares dos dados pessoais e a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Uma coisa interessante a respeito do DPO é que, como a gente vai ver, o DPO ele é um profissional que ele precisa ser multidisciplinar, então ele precisa entender da Lei Geral de Proteção de Dados, ele precisa ter conhecimentos técnicos a respeito da tecnologia, do desenvolvimento de sistemas de inteligência artificial, e também precisa saber como funciona uma empresa, né, como funciona uma organização. E aí, essa parte que eu trouxe aqui de baixo, que pode ser constituído um comitê ou pode ser contratado uma consultoria externa, foi que eu li no livro da Patrícia Perry, que é uma referência no direito digital, e ela entende que o DPO, ele não precisa ser uma pessoa que está dentro da empresa. Então, a empresa ela pode contratar um comitê, ela pode contratar uma consultoria externa, né, que é o DPO as a Service, ou então pode-se criar todo um comitê dentro da empresa que vá tratar dessas questões, justamente por conta da necessidade dos conhecimentos que esse encarregado, ou DPO, ele tem que ter. E aí, partindo agora para as questões de responsabilização, responsabilizar significa responder por alguma coisa que você fez. A responsabilidade civil, no direito, ela é dividida na responsabilidade civil contratual e extracontratual. A que interessa para nós aqui hoje é a responsabilidade civil extracontratual. O que é a responsabilidade civil? É a obrigação de reparar um dano que foi causado. É o dever de reparar. Então, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela prevê que o controlador ou o operador, eles têm o dever de reparar um dano que foi causado em virtude de uma violação de algum direito do titular no que diz respeito ao tratamento dos dados pessoais desse titular.
Então, se o controlador ou o operador não tratarem os dados conforme as previsões que são presentes na Lei Geral de Proteção de Dados, eles ficam sujeitos a serem responsabilizados, ou seja, eles ficam sujeitos a ter que indenizar, né, eventual titular que foi prejudicado por conta do dano que ocorreu, seja um vazamento, seja um tratamento desconforme com a lei. E aí, aqui a gente tem a previsão da responsabilidade solidária. Solidária não significa que eles são amigos, mas significa que eles devem responder juntos. Então, aqui, a responsabilidade solidária é prevista para o operador. Então, a previsão da Lei Geral de Proteção de Dados é que o operador deve responder solidariamente, ou seja, em conjunto com o controlador, quando ele descumprir as obrigações da LGPD, né, quando ele violar alguns dos direitos, ou então não tratar os dados conforme o que está previsto na lei, ou então quando ele não tiver seguido as orientações que forem passadas pelo controlador, desde que essas orientações sejam orientações lícitas. E também os controladores podem responder caso eles estejam envolvidos na violação de algum direito do titular. Existe a possibilidade de se isentar de responsabilidade, ou seja, o controlador e o operador, eles podem não responder caso eles se enquadrem em alguma dessas três hipóteses aqui, porque a LGPD exime de responsabilidade, ou seja, de indenizar, de responder pelo ilícito que for causado, os agentes, né, que são o controlador e o operador, quando estes provarem que não realizaram o tratamento em questão, que pode ter gerado algum dano para o titular, não houve violação da legislação, ou então que houve culpa exclusiva do titular dos dados ou de terceiro pela ocorrência desses danos. E aí a gente entra na parte agora que é a parte mais temida da LGPD, né? Mas aqui eu já faço até uma observação que a Lei Geral de Proteção de Dados, ela não deve ser interpretada como uma lei que veio para punir as empresas, para multar, para impedir, para inviabilizar a inovação, né? Ela veio no contexto de uma cultura de proteção de dados que o mundo inteiro está seguindo, né? Então a gente teve a noção que os dados podem causar e agora a gente quer que os nossos dados sejam respeitados, que as empresas façam um compromisso público com a privacidade e a proteção de dados. E aí a gente quando eu estou dizendo aqui, as empresas elas têm que pensar na privacidade e na proteção de dados como um diferencial, né? Então, eu sou uma empresa que tem um compromisso público, eu sou uma empresa que estou fazendo uma adequação, eu estou querendo tratar os seus dados de forma correta, e eu não estou fazendo isso porque eu tenho medo das sanções administrativas, pelo contrário, porque eu estou junto com a onda da cultura de proteção de dados que o mundo inteiro está seguindo. Então, agora, voltando à questão das sanções administrativas, a gente vai observar que elas seguem uma gradatividade, né? Então, a gente tem a primeira previsão de a sanção é uma multa, é uma penalidade. Né? Pode ser uma multa com uma advertência, então pode ser uma multa, as multas em dinheiro, então pode ser uma advertência, uma penalidade. Então, a primeira sanção que é prevista, né, é a advertência. Então, o primeiro passo, caso uma empresa esteja desconforme, e dependendo do contexto da violação que aconteceu, seria aplicar uma advertência. Aí depois a gente tem a multa simples, o valor dessa multa ela varia de 2% do faturamento da empresa, limitada até 50 milhões de reais. Além disso, a gente tem a multa diária. O que é a multa diária? No direito, a gente tem uma coisa que chama astreintes, que é a aplicação de uma multa para obrigar alguém a fazer alguma coisa. Então, caso uma empresa tenha violado algum direito de titular ou tenha deixado vazar dados e ainda não tenha corrigido, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados ela pode aplicar, além da multa simples, uma multa diária. E o valor dessa multa diária, ele segue os mesmos limites da multa simples, ou seja, é de 2% até 50 milhões de reais por infração. Continuando nas sanções administrativas, a gente tem a publicização da infração, que é uma questão, assim, que eu considero uma das piores, porque uma coisa muito importante hoje em dia é a imagem das marcas, né? Então, entre a empresa desembolsar um valor e pagar uma multa e ter que publicizar nos seus próprios canais, ou então nos canais indicados pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados, eu entendo que é melhor ela desembolsar um valor do que ter imagem queimada, perder contratos e, enfim, ser exposta na internet, nas redes sociais.
Depois da publicização, a gente tem o bloqueio dos dados pessoais a que se refere a infração, tem a possibilidade também de eliminação dos dados pessoais a que se refere a infração, a possibilidade de suspensão parcial do funcionamento do banco de dados. Agora a gente já pode ver a gradatividade, né? A gente começou com uma advertência, agora a gente está falando da possibilidade de suspender o funcionamento do banco de dados. E posterior à suspensão do funcionamento, a gente tem a suspensão do exercício da atividade de tratamento de dados e depois a proibição total ou parcial do exercício da atividade de dados. É importante mencionar que essas sanções administrativas, elas devem seguir um procedimento administrativo. O que é um procedimento administrativo? É como se fosse um processo judicial mesmo, mas ele vai correr dentro da Autoridade Nacional de Proteção de Dados. A gente ainda não sabe como vai funcionar isso, mas esse procedimento administrativo, ele vai ofertar à empresa a possibilidade de se defender, né? Então, vai conceder a oportunidade dela se explicar, tentar provar que não aconteceu a infração, ou então tentar mitigar a sanção que a Autoridade Nacional de Proteção de Dados quer aplicar. E aí, além de haver esse procedimento administrativo, as eventuais sanções administrativas que forem aplicadas, elas devem seguir o princípio da proporcionalidade e elas devem levar em conta as particularidades daquela infração, ou seja, verificar qual que foi o vazamento de dados, em que contexto, qual foi a quantidade de dados que foram vazados, qual foi o dano para os titulares desses dados. Isso apesar todas essas questões na hora de aplicar a sanção administrativa. E aí, a lei, ela traz alguns princípios, né? Eu não elenquei todos aqui, são 10 princípios, e a ideia dessa nossa conversa é fazer um panorama geral do que é a Lei Geral de Proteção de Dados, porque ela é extensa, ela tem 10 capítulos, 65 artigos, e cada artigo tem vários incisos, então eu trouxe alguns princípios assim, que eu acho mais interessantes de serem destacados. Primeiro é o princípio da finalidade, que quer dizer que os dados eles têm que ser tratados com propósitos específicos e informados ao titular de dados. Um outro princípio interessante é o princípio da necessidade. Ele quer dizer que o tratamento de dados, a coleta, a transmissão, ele deve se limitar ao mínimo necessário para aquela finalidade que eu estou tratando os dados. Então, por exemplo, se eu quero... vou dar um exemplo prático aqui. Se eu faço um cadastro no aplicativo de entrega de comida, é necessário que eu tenha o endereço da pessoa para que o entregador possa chegar até a casa da pessoa e entregar a comida, né? Então, é necessário. Agora, por outro lado, quando eu vou entregar um currículo para uma empresa, eu não vejo necessidade de colocar meu endereço, até mesmo porque, não vou aprofundar nesse assunto, mas existem empresas que já utilizam de banco de dados para poder fazer seleção de candidatos, né? E aí também tem empresas que usam de biometria para ver se a pessoa está nervosa no momento. E o endereço da pessoa pode servir também para uma discriminação da pessoa e a perda de uma vaga. Então, se a pessoa mora a quilômetros de distância do trabalho, o empreendedor acaba pensando que ela pode demorar para chegar ao trabalho, se atrasar para começar as atividades, e por conta disso pode eliminar a pessoa do processo seletivo. Então, eis aí a necessidade, o princípio da necessidade. Não preciso coletar mais do que os dados necessários para a finalidade que eu preciso. A gente tem também o princípio do livre acesso, né, que ele oferta ao titular a consulta de forma facilitada e gratuita, e também oferece ao titular a possibilidade de saber qual que é a forma e a duração do tratamento dos dados pessoais. O princípio da transparência, que eu considero que é o mais importante, as diretrizes que ele traz é de que o tratamento de dados ele deve se dar de forma clara e precisa, e os dados devem ser facilmente acessíveis aos titulares. Então, quando eu tiver a necessidade de consultar meus dados, as empresas têm que criar um canal para que isso possa acontecer. Agora a gente parte para a parte dos direitos dos titulares. Então aqui eu elenquei todos os direitos, vou passar de forma breve, depois a gente pode, se for o caso, comentar cada um e discutir.
Então, a gente tem o direito à confirmação da existência, né? Saber se uma empresa tem os meus dados sendo tratados, a gente tem a possibilidade de acesso aos dados. Depois que eu pedir a confirmação, sabendo que os meus dados estão sendo tratados, eu posso pedir para acessá-los, né? Então, a empresa tem que gerar um formulário para entregar e para que eu possa saber quais são os dados que estão de posse da empresa. Eu tenho também a possibilidade de correção desses dados, né, caso eles estejam incompletos, desatualizados. Eu tenho a opção de anonimização, bloqueio ou eliminação, caso esses dados estejam excessivos. Tenho ainda os direitos à portabilidade, né, que é a possibilidade de transferir os dados de uma empresa para outra, por exemplo, de um dispositivo que tem um iOS para um dispositivo de um celular, por exemplo, da Samsung para a Apple. Então, as empresas vão ter que criar essa interoperabilidade e possibilitar que os dados sejam transitados de um dispositivo para o outro, de um serviço para o outro. Eu tenho o direito a saber com quem meus dados estão sendo compartilhados, eu tenho o direito a revogar o consentimento que eu tinha dado, e eu tenho o direito a revisar as decisões que foram tomadas de forma automatizada. Esse é um ponto polêmico, porque na redação oficial, na primeira redação da lei, essa revisão de decisão automatizada, quando ela fosse solicitada, ela seria feita por um humano. Só que esse dispositivo ele acabou não permanecendo, né, conforme a lei foi evoluindo, e essa revisão de decisões automatizadas hoje, ela também vai ser feita por meio de algoritmos. Então, a chance de chegar à mesma decisão é muito grande. Por isso que existe toda uma polêmica em cima da questão da revisão de decisões automatizadas. Aqui, por exemplo, eu posso pedir, quando eu vou solicitar um crédito para um banco e eu tenho esse crédito negado, aí que entra essa questão do direito da revisão de decisão automatizada. Eu posso pedir para que ela seja revisada ou então que seja explicado o motivo pelo qual não me foi concedido aquele crédito. E aí agora vamos entrar na parte do tratamento. Estou falando tratamento, toda hora do tratamento, mas o que é tratamento? Existem uma série de verbos que estão presentes na Lei Geral de Proteção de Dados que falam que é tratamento. Então, o tratamento pode ser uma coleta, pode ser a produção, a modificação, o processamento, a eliminação, a avaliação, a transmissão, o arquivamento, a extração. É uma série de verbos que estão presentes na Lei Geral de Proteção de Dados. E todos eles são tratamento. E aí, entrando aqui numa parte importante, que são as bases legais do tratamento. Base legal significa como que eu posso coletar, como que eu posso tratar seus dados. Então, eu tenho que observar as 10 bases legais que eu tenho dispostas na LGPD e verificar em qual caso o tratamento vai ser aplicado. Então, por exemplo, se eu tenho um aplicativo, provavelmente a base legal será do consentimento. E como que se dará esse consentimento? Se dará por meio de um termo de adesão e também da política de privacidade, que vai explicar como vai funcionar o tratamento daqueles dados. Além do consentimento, nós temos outras bases legais. Essas bases legais, elas são interoperáveis. Então, eu posso ter o consentimento e também uma execução de um contrato. Eu posso ter só o consentimento, mas é necessário que o tratamento ele se enquadre em uma dessas bases legais. Então, nós temos o consentimento, nós temos o cumprimento de obrigação legal, que seria o cumprimento de uma ordem judicial, ou então o cumprimento da própria lei, de alguma outra lei. Nós temos as execuções de políticas públicas, então o governo pode coletar os dados, estudar para poder fazer um projeto de construção e aplicação de uma política pública. Nós temos a possibilidade de coleta, né, de tratamento de dados para estudos por meio de institutos de pesquisa. Nós temos ainda como bases legais a execução de um contrato. Então, quando eu vou fechar um contrato com a empresa, eu preciso informar meu nome, meu endereço, meu telefone, uma série de dados para que a gente possa fechar esse contrato. Nós temos a questão do exercício regular de direitos. Isso aqui, por exemplo, eu tenho o direito de saber quais são os dados de uma parte contrária no processo judicial, por exemplo, para que eu possa, caso eu tenha um direito violado por um terceiro, eu preciso saber contra quem eu vou ingressar em juízo. Para saber, eu preciso dos dados dessa pessoa para que eu possa citá-la. Né? Citar significa colocar a pessoa dentro da relação processual. Então, existe no Código de Processo Civil a possibilidade lá de o juiz informar os dados da pessoa caso eu não saiba. Então, a gente está entrando na questão do exercício igual de direitos.
E aqui do outro lado a gente tem a questão da proteção da vida e a tutela da saúde. Então, seria a possibilidade de coleta, tratamento dos dados para fazer procedimentos de saúde, para proteger a incolumidade física da pessoa, até a vida da pessoa. E as últimas bases legais têm o interesse legítimo do controlador ou de terceiro e a proteção ao crédito. Né? Um grande exemplo dessa questão da proteção ao crédito é o Serasa Experian, que coleta dados de todos nós para poder fornecer um perfil de adimplência ou inadimplência da pessoa. Agora, partindo aqui para uma breve explicação de como se dá a implementação, e aí, em primeiro lugar, eu queria fazer duas observações. A primeira, como eu disse no começo, que a implementação é um processo demorado, né, é um processo complexo, e que, a depender do tamanho da organização, vai envolver a área de marketing, a área comercial, a direção da empresa, recursos humanos. Então, a implementação é um processo que tem que se dar de forma conjunta, né? Tem que chamar todo mundo, todo o time, para que possa participar dessa implementação, para que possa contribuir, para que possa explicar como funciona o tratamento de dados em cada setor da empresa. E também não existe, né, uma receita de bolo para que se faça a implementação. Então, o que eu vou passar aqui é um panorama geral, e como tudo no direito, depende de cada caso concreto. Então, o que eu acho mais importante é o fator humano, né? Porque quem trabalha com questão de segurança da informação sabe que muitas das vezes um dos principais problemas que levam ao vazamento de dados ou incidentes relacionados a dados é a falta de capacitação, de entendimento de como funciona a tecnologia, ou então de quais são as diretrizes a serem seguidas no que diz respeito à segurança da informação. Então, o ponto principal é o treinamento, a conscientização e a capacitação de todo o pessoal, de todo o time, para que se possa formar uma cultura da privacidade na empresa, para que todo mundo entenda que a proteção de dados, que os dados hoje são direitos fundamentais, e que, por tudo isso que eu já falei anteriormente, né, pode levar à discriminação, pode ocorrer um vazamento de dados, pode prejudicar uma pessoa. Então, é preciso que todo mundo tenha essa consciência na empresa. O segundo ponto seria o data mapping. Então, é fazer um mapeamento de todos os dados que a empresa tem, quais são os fluxos que esses dados seguem, com quem que eles são compartilhados. Nós temos fornecedores, quais são compartilhamos dados com esses fornecedores. Nós temos dados de empregados, nós temos dados de consumidores. Fazer um mapeamento de todos esses dados, e aí a gente passa para a terceira parte, que é o gap analysis. Então, ver quais as áreas da empresa, ou então quais as partes desse fluxo de dados que não estão em conformidade. E aí, de posse dessas conclusões, a gente cria um plano de implementação, né, com base no mapeamento que já foi feito e nos gaps, né, vamos dizer assim, nas lacunas que nós temos em relação à conformidade, e partimos para a implementação, que é o quinto passo. E não termina aí, é uma questão que vai durar enquanto durar a empresa, enquanto durar o tratamento de dados, porque tem que continuar sendo feito o monitoramento, ver quais são as legislações novas que estão surgindo, quais são as novas normas, resoluções, circulares, normas de segurança da informação. O acompanhamento ele nunca para. Então, no momento que for implementado, ele nunca, a conformidade ela nunca acaba. Né? Tem que ser feito um monitoramento diário, tem que ser implementadas boas práticas, e isso tem que ser seguido sempre. Como eu disse no começo, essa questão que envolve a proteção de dados, ela não envolve somente a Lei Geral de Proteção de Dados. Existe uma série de outras legislações, aqui eu coloquei só algumas, porque no meu levantamento foram mais de 10, que envolvem o tratamento dos dados, né? Então, a gente tem o Código de Processo Penal. Por que o Código de Processo Penal? Porque as autoridades policiais e administrativas, elas podem requisitar, por exemplo, dados de geolocalização para as empresas. E a gente, quando receber um pedido desse, a gente tem que saber como vai proceder. A gente tem um Código de Defesa do Consumidor que, antes da LGPD, já trazia a possibilidade de acesso às informações que a gente tinha nos cadastros e nas fichas das empresas. A gente tem o próprio Marco Civil da Internet, que traz as questões relativas aos registros de conexão e de acesso a aplicações. E também a gente tem as ISOs, a gente tem normas, a gente tem circulares. Um exemplo é a ISO 27001, que traz os padrões para os sistemas de gestão de segurança da informação. Então,
Por isso que é complicado, por isso que demora, por isso que tem que ser feito um monitoramento e um acompanhamento diário da conformidade, porque a gente pode receber um pedido de um delegado de polícia, de um promotor, a gente pode ter uma questão que é relativa a Código de Defesa do Consumidor, então a gente tem que estar atento a todas as legislações que fazem parte desse, vamos dizer assim, ecossistema da proteção de dados. Aqui, a Agência Nacional de Proteção de Dados é o órgão administrativo que vai ficar vinculado inicialmente à Presidência da República, e a ANPP é o órgão que vai ser responsável por fiscalizar, por elaborar diretrizes, por aplicar as sanções que a gente viu anteriormente e por zelar pela proteção de dados. E mais do que isso, a Agência Nacional de Proteção de Dados, ela deve ter um trabalho no sentido de conscientizar e educar a população para a importância da proteção de dados, né? Porque a gente pensa, agora a Autoridade Nacional de Proteção de Dados vai só punir, vai só fiscalizar. Mas eu acredito que nesse primeiro momento, né, até mesmo porque ela precisa se estruturar, vai se criar um órgão do zero, então eles vão precisar de pessoal, vão precisar de local, vão precisar de equipamentos, vão precisar de procedimentos operacionais, vão precisar de diretrizes. Nesse primeiro momento, eu acredito que o intuito da NPD não vai ser de sancionar, de colocar multas, mas sim de fazer um trabalho para integrar a sociedade, para educar e para ela mesma se constituir, né? Porque é um órgão que vai ser criado do zero. Temos aqui também a questão do término do tratamento, né? Tudo que começa tem que acabar um dia. Então, os dados eles não podem ficar ad eterno nas empresas. E existem as possibilidades de solicitação de revogação do consentimento e também as possibilidades legais de término do tratamento. E esses dados, eles devem ser eliminados ao fim do seu tratamento, só que existe a possibilidade de se conservar para algumas penalidades que estão previstas no artigo 16 da LGPD. E aí eu trouxe só uma aqui, né, para poder tentar exemplificar e já fazer o link com a parte da tributação, que uma possibilidade de continuar com o tratamento dos dados, continuar mantendo os dados nas empresas, é por meio do cumprimento de obrigação legal ou regulatória pelo controlador. Então, o cumprimento de obrigação legal nada mais seria do que verificar algum dispositivo de alguma lei que me permita continuar com aquele dado guardado por algum período de tempo. E aí eu trouxe aqui alguns exemplos. O primeiro deles, né, o Marco Civil da Internet, que traz as questões sobre a guarda dos registros de acesso à conexão, né, e os registros de acesso a aplicações. O registro de acesso à conexão seria o acesso que é feito por meio das companhias como a Vivo, a Algar, que fornecem um serviço de conexão na internet. Então, pelo Marco Civil da Internet, as empresas que fornecem, que são os provedores de conexão, elas têm o dever de guardar esses registros, né, o IP, a data e a hora, pelo período de um ano. Então, vamos supor que eu solicite para uma empresa que apague os meus dados antes desse um ano. Eu, enquanto empresa, posso utilizar dessa previsão legal e manter ele por um ano. E também a gente tem a previsão dos registros de acesso a aplicações. Então, os registros de acesso a aplicações, né, que são os registros feitos nas redes sociais, os provedores de aplicação, serviços na web, esses registros eles podem ser guardados pelo período de 6 meses. E aí, agora já tentando fazer um link com a próxima palestra do Alberto Neto, eu trouxe aqui uma previsão de guarda de documentos tributários. E aí eu trouxe a nota fiscal. Por que a nota fiscal? Porque na nota fiscal a gente tem um nome, a gente tem CPF, a gente tem endereço, pode ter essas informações de uma pessoa. E aí, nos termos do artigo 173 do Código Tributário Nacional, as empresas devem guardar esse documento por pelo menos 5 anos. Bom, pessoal, esse é um panorama geral que eu trouxe da LGPD. É uma lei que está suscitando muitos debates, né? A gente está vendo na mídia, teve toda aquela novela da entrada em vigor ou não da lei. A lei já está valendo no sentido de que a gente pode utilizar da lei, por exemplo, para entrar com processo judicial, mas a questão das sanções ficou para 2021 e existem muitos debates ainda a respeito de como que será a Autoridade Nacional de Proteção de Dados,
Porque sem a criação da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, a gente fica um pouco perdido, né? A gente não sabe como vai ser a interpretação dos dispositivos da lei, a gente não sabe quais vão ser as diretrizes em relação às empresas. Então, a gente ainda está num caminho um pouco cego, assim, né? A gente precisa saber como que vai funcionar e aguardar as cenas dos próximos capítulos. Eu espero que vocês tenham gostado, né? Se eu não tiver sido claro ou então tiver passado algum assunto, a gente pode conversar depois da palestra do Neto. E agradeço mais uma vez pela oportunidade e estou à disposição. Boa noite, mais uma vez aos presentes. Eu queria agradecer também ao convite que o Diego Silva fez para nós, agradeço ao Diego Molinos também por nos receber, agradeço a presença dos alunos e, assim como o Vitor falou, eu também falarei sobre direito e também falarei em linhas gerais, em linhas mais superficiais, até porque o tema que eu vou trazer ele é um pouco impalatável. Mesmo entre nós do direito, tem muita gente que tem preconceito com o direito tributário. Ele tem algumas peculiaridades, algumas especificidades, então eu espero conseguir trazer de uma forma clara para todos vocês, tentando evitar os tecnicismos que nós comumente utilizamos, e qualquer dúvida também com relação a alguma expressão que porventura venha a ser utilizada, fiquem à vontade para já fazer uma parte para que eu consiga explicar e consiga trazer o máximo de conhecimento possível para vocês. Deixa eu compartilhar a tela aqui para fazer a apresentação. Sou um pouquinho mais analógico, não sou muito digital, não. Assim como direito tributário, eu estou meio atrasado. Certo. Meu nome é Roberto, eu estou licenciado da advocacia, porque atualmente eu estou fazendo um estágio de pós-graduação no Ministério Público. Eu me graduei em Araguari, no IMEPAC, que foi desmembrado da Unipac. Já durante a graduação, no último ano, eu iniciei 2 cursos de especialização, por isso que eu já sou especialista mesmo, tendo me formado há pouco tempo. No caso, sou especialista em advocacia tributária e em direito aduaneiro, e para exercer esse estágio de pós-graduação no Ministério Público, eu faço pós-graduação em direito constitucional, com ênfase em direitos fundamentais. Para a gente poder começar a conversar, para a gente falar de tributação, eu acho que o primeiro passo é que a gente descubra o que é tributo. Então, a gente vai ter algumas noções gerais do direito tributário. O conceito para o fim jurídico de tributo está no Código Tributário Nacional. Então, o artigo 3º fala que tributo é toda prestação pecuniária compulsória em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada. Tá, então vamos desmistificar essa salada de conceitos aqui. Primeiro, prestação pecuniária compulsória. A prestação pecuniária é o pagamento em dinheiro. A compulsoriedade vem da obrigatoriedade, ou seja, a gente não escolhe pagar imposto, a gente não escolhe pagar tributo. O Estado, por meio do seu poder estatal, do seu poder de tributar, ele institui e nós pagamos. Voltando aqui essa parte, em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, isso foi um equívoco na hora de fazer a legislação, acabou acrescentando-se muita informação, porque pecuniário já remete à moeda, né? E basicamente tudo pode ser expresso em valor monetário. Mas a intenção dessa redundância toda também é no sentido de deixar claro que você não vai pagar o tributo com o seu trabalho, propriamente dito. Você vai pagar o tributo com a renda que você ofere trabalhando. No caso, por exemplo, de, porventura, você dever um tributo que venha
a ter um processo de execução fiscal, que é a forma como o Estado tem para te obrigar a pagar sob a tutela do Poder Judiciário, e tem algum imóvel penhorado. Ah, o imóvel ele foi penhorado, mas ele tem um valor em moeda que pode ser expresso, né? Então ele pode ser levado a leilão. Então, esse conceito de prestação pecuniária compulsória, ele por si só já é suficiente, não precisava dessa complementação. É importante falar também que pagar imposto não é punição por cometer ato ilícito. E os atos ilícitos, eles não são só os atos ilícitos criminais, a gente também tem os ilícitos civis. Então a gente tem muita coisa que é um ilícito civil, mas que não é um ilícito penal. Então, por exemplo, você não vai pagar um imposto porque você cometeu um crime. Você não vai pagar um imposto porque você cometeu um ato ilícito civil. Inclusive, o fato de não constituir uma sanção, uma punição de um ato ilícito, não afasta que você tenha que pagar tributo caso você aufira uma renda de um ato ilícito. Então, o exemplo clássico que nós temos são as pessoas que traficam drogas. Se essa pessoa que trafica drogas, ela tiver movimentações financeiras que sejam identificadas como movimento de renda, ela vai ter que pagar um imposto de renda. Inclusive, ela pode cair na malha fina, caso ela movimente muito dinheiro e não faça nenhuma declaração. Outro ponto de suma importância é falar que os tributos eles são instituídos em lei. Ou seja, se não tem lei, não tem tributo. Então, somente que depois de criar uma lei, é que você vai pagar um tributo. Então, sem a previsão anterior, não há que se falar em pagamento. E a parte final do conceito, que fala que é cobrado mediante atividade administrativa plenamente vinculada, quer dizer que o poder público, o Estado, ele não tem autonomia para escolher não cobrar. Então, ele obrigatoriamente ele tem que cobrar. E essa previsão, ela é interessante porque ela dá uma certa proteção para o caso de, às vezes, influências políticas. Às vezes eu estou devendo um imposto municipal, mas o prefeito é meu chegado, é meu amigo, os vereadores também são meus amigos. E aí eu poderia me eximir de pagar esse tributo. Então, quando fala que a cobrança é mediante atividade administrativa plenamente vinculada, está se dizendo que a administração pública e os servidores que compõem a administração pública, no caso, eles não podem escolher não cobrar. Se o tributo é devido, ele vai ser cobrado. E dentro de tributo, é importante a gente saber que existem espécies tributárias. Anteriormente, no Código Tributário Nacional, que é o complexo de leis, que é a codificação, é o amontoado das principais leis tributárias, que pelo menos foi assim outrora, porque hoje em dia a gente tem muita legislação esparsa, que não está no código, mas que complementa ele. Antigamente o código trazia apenas 3 espécies tributárias, mas depois da Constituição de 1988, que foi promulgada depois da ditadura, foram acrescentadas outras 2 espécies. Então hoje nós temos 5. Nós temos os impostos, nós temos as taxas, as contribuições de melhoria e os empréstimos, as contribuições e os empréstimos compulsórios. Obviamente que o nosso tempo é limitado e, a fim de trazer maior coerência com a proposta da semana de palestras que vocês estão tendo, a gente vai analisar os impostos, as taxas e as contribuições. Os impostos, eles são considerados tributos de primeira geração, né? Porque estão entre os primeiros tributos, a primeira safra de tributos que surgiu, os impostos já estavam lá. Os impostos, eles vão incidir sobre as manifestações de riqueza, pelo menos é assim que eles deveriam incidir. O que são manifestações de riqueza? Quando você ofere renda, quando você compra algo. E é por isso que nós temos hoje os impostos diretos e os indiretos. Os impostos diretos são aqueles justamente que incidem diretamente sobre a manifestação de riqueza. Então, a exemplo de imposto direto, nós temos o imposto de renda, que incide sobre a renda que a gente ofere, o imposto sobre a propriedade territorial urbana, que é o IPTU, que incide sobre a manifestação de riqueza
que é configurada quando a gente adquire um imóvel, o IPVA. E nós temos os indiretos, que são aqueles que incidem sobre as manifestações indiretas de riqueza, como, por exemplo, o ICMS e o ISS, que incidem sobre a circulação de mercadorias ou de serviços. Eles causam muitas distorções e são eles os principais vilões do alto valor dos produtos no Brasil. É justamente eles que são denominados os vilões do alto custo no Brasil. As taxas, elas têm um caráter retributivo, ou seja, você vai fazer o pagamento de uma taxa sempre que você tiver à sua disposição, ou você utilize, ou que você pague por uma fiscalização do Estado. Então, nós temos o pagamento de taxa pelo poder de polícia, que no caso é o aspecto fiscalizatório, pelo uso efetivo de um determinado serviço, ou pelo menos pela disponibilização. O exemplo mais comum que nós temos para compreender melhor essa questão da taxa pelo uso e pelo uso potencial diz respeito à taxa que nós pagamos de coleta de lixo junto do nosso IPTU. Você pode falar, mas o meu terreno é um terreno que está baldio, eu não construí nada nele, eu não produzo lixo, por que eu tenho que pagar essa taxa? Você tem que pagar essa taxa porque o serviço está à sua disposição. Mesmo que você não utilize, ele está lá, está disponível, e é por isso que você o paga. Então, e quando você efetivamente o utiliza, fica mais claro ainda o caráter retributivo, a obrigatoriedade de se pagar. Depois, nós temos as contribuições. E as contribuições, elas possuem uma especificidade de destinação. Por quê? Quando alguém fala para você que é um absurdo pagar o IPVA, sendo que as estradas estão todas esburacadas, essa pessoa está te passando uma informação equivocada, ainda que a revolta dela seja justa. Por quê? Os impostos, eles não são vinculados. A receita deles, gerada por eles, não é vinculada. Então, quando você paga um imposto, você está colocando dinheiro no caixa do poder público, no caixa do Estado, do município ou da União. E esse dinheiro pode ser gasto dentro das leis de diretrizes orçamentárias, conforme a necessidade desse ente público. As contribuições, elas já têm uma destinação específica, ou seja, quando você paga uma contribuição, já tem algo que vai ser custeado especificamente com essa verba que vai adentrar. O melhor exemplo é a contribuição para o custeio da iluminação pública, chamada COSIP. Antigamente, nós tínhamos a taxa de iluminação pública, que muita gente ainda assim a chama. E a iluminação pública não poderia ser cobrada por taxa, porque ela não se amolda nos requisitos para a instituição de uma taxa. Só que era necessário custear. Aí o que fizeram? Deixou de ser taxa e passou a ser uma contribuição para o custeio da iluminação pública. Então, quando você paga essa contribuição que vem na sua conta de energia, você está fazendo o que com ela? Você está direcionando ela para a manutenção dessa iluminação pública. Não só o custo de se manter as luzes acesas, mas também o custo de manutenção, às vezes de melhoria, no caso quando há a troca das lâmpadas halógenas pelas lâmpadas de LED. E além dessa contribuição da iluminação pública, nós vamos ter as sociais, a de intervenção no domínio econômico, também chamada de CID, e de interesse profissional. Essa contribuição de interesse de categoria profissional é aquela que nós pagamos para os conselhos de classe. Então, quando você é formado em odontologia, você paga para o CRO, que é o Conselho Regional de Odontologia, CRM no caso da medicina, e por aí vai. E dentro do direito tributário, dentro da tributação, além das obrigações tributárias principais, que são aquelas que dizem respeito ao pagamento do tributo propriamente dito, ou de uma penalidade porventura fixada, nós temos as obrigações acessórias. E essas obrigações acessórias, elas são muito interessantes, porque elas devem ser praticadas até por pessoas que não precisam pagar o tributo. Como assim? Nós temos algumas hipóteses que estão previstas na nossa Constituição de imunidade tributária. E essa imunidade tributária nada mais é do que falar que
um determinado ente, pelo motivo político escolhido, não paga um determinado tributo. Mas mesmo que ele não tenha que pagar o tributo, que ele seja imune, ele ainda é obrigado a cumprir as obrigações acessórias. Então, por exemplo, quando nós pegamos o caso das igrejas, né? A imunidade tributária religiosa. As igrejas não pagam determinados tributos que estejam relacionados ao exercício da atividade fim, ou seja, da atividade religiosa. Mas mesmo que elas não paguem, elas têm o dever de manter as obrigações acessórias em dia. E essas obrigações acessórias, elas são inúmeras. Elas podem ser a emissão da nota fiscal, ela pode ser, por exemplo, a declaração de imposto de renda que nós fazemos, declaração de ajuste, no caso, do imposto de renda, a escrituração contábil, né, os livros contábeis, e as obrigações tributárias acessórias são os instrumentos pelos quais nós fizemos o link entre a fala do Vitor sobre a LGPD e sobre o direito tributário. Por quê? Porque nós temos um prazo para a guarda desses documentos, para a guarda desses dados. Então, a gente tem a nota fiscal, você tem que guardar a nota fiscal de um produto por 5 anos. Você tem que pagar os comprovantes de pagamento do IPI, que é Imposto sobre Produto Industrializado, IPVA, o ISS e afins, por 5 anos também. E a nota fiscal de saída você guarda por 10. As contribuições previdenciárias, quando você as paga, você tem que guardar os comprovantes por 10 anos. Então, são dados que devem ser armazenados. Superado esse panorama geral da tributação propriamente dita, desses conceitos básicos de direito tributário, a gente vai falar um pouco sobre a tributação empresarial, né? A gente tem que ter um panorama geral disso. E esse panorama geral, ele realmente vai ser geral porque é uma matéria muito complexa e o Vitor já até utilizou a resposta algumas vezes quando ele lançou algumas perguntas, e muitas vezes no direito, a resposta imediata para um questionamento é justamente depende. Porque é necessário se levantar a maior quantidade de dados possíveis, a maior quantidade de informações disponíveis, para que você saiba exatamente dar o parecer jurídico e afirmar quais são os reflexos jurídicos dessa situação. Então, quando a gente fala de tributação empresarial, o que nós temos para apresentar, inclusive, a título mais de curiosidade para vocês que pensam em montar startup, já poderem começar a se municiar de informações para que vocês consigam efetivar esse sonho de montar uma empresa. E a tributação empresarial, ela tem 3 sistemáticas principais. A regra geral, que é a tributação pelo lucro real. A regra secundária, que é o lucro presumido. E um regime especial chamado Simples Nacional, que atualmente é a menina dos olhos de vários setores produtivos, justamente porque, como o nome diz, ele visa trazer uma simplificação, porque sim, nós temos um sistema tributário muito complicado, ele é muito complexo, existem normas muito esparramadas. Quando a gente passa para os tributos municipais, a gente tem peculiaridades a cada município, os estaduais também, ainda que existam balizas federais guiando os parâmetros mínimos e máximos de cada um desses tributos. Então, quando a gente fala na tributação, a gente está falando do regime de recolhimento. E eu vou inaugurar justamente com o Simples Nacional, porque atualmente ele é um dos mais importantes e ele tem um reflexo direto nas startups. O Simples Nacional ele foi instituído pela Lei Complementar 123 de 2006, ele foi instituído da forma como nós conhecemos ele hoje, porque já havia um programa de tributação simplificada anteriormente que foi substituído pela lei de 2006. Ele é direcionado a microempresas e empresas de pequeno porte. E anualmente, as definições de empresa de pequeno porte são atualizadas. Não as definições materiais de quais as atividades que podem ser exercidas, mas as definições que dizem respeito ao orçamento, porque existe um teto, existe um valor máximo que você pode ganhar por ano como uma empresa para enquadrar no Simples Nacional. E esse regime do Simples Nacional, ele unifica a apuração e o recolhimento de alguns impostos e contribuições. Então,
tem o Imposto de Renda da Pessoa Jurídica, a CSLL, que é a contribuição sobre o lucro líquido, PIS e COFINS, que são contribuições previdenciárias, o IPI, que incide no caso de industrialização de produtos, a CPP, que é a contribuição previdenciária patronal, que incide sobre a folha de pagamento, o ICMS, que vai incidir quando houver circulação de mercadoria, e o ISS, que quando houver circulação de serviços. E o Simples, ele não traz apenas esse regime unificado, ele também traz outras diretrizes que visam beneficiar as empresas que optem por aderir ao sistema. Então, eles também abordam as questões mercadológicas, como acesso ao crédito facilitado, entre outras balizas previstas. A questão do Simples Nacional com as startups, ela é muito recente, até um pouco tardia, porque nós começamos a ter uma revolução mercadológica, uma revolução tecnológica nessa última década, né, de 2010 até 2019, e a lei ela veio para trazer uma segurança e um benefício para as startups no regime de tributação do Simples Nacional apenas em 2019. E a Lei Complementar 167, ela, além de outras alterações, ela possibilitou o ingresso dessas startups nesse regime unificado. Então, para que uma startup possa aderir ao Simples Nacional, além dos requisitos intrínsecos do Simples Nacional, que qualquer empresa para aderir já vai ter de respeitar as regras gerais, as startups ainda têm outros 2 pontos que têm que ser analisados, que é possuir natureza incremental, um negócio que visa aperfeiçoar processos ou um modelo de negócio de algo já existente, ou então natureza disruptiva, que é um negócio que visa criar e implementar algo totalmente novo no mercado. Então, além dos requisitos intrínsecos ao Simples Nacional, para uma startup aderir, ela vai ter que preencher algum desses 2 requisitos. Mas o mais importante da adesão das startups no Simples Nacional vai além da mera simplificação da tributação dessas empresas. A maior vantagem, a maior inovação é justamente a questão dos investidores anjos, que já são muito comuns no meio da tecnologia, né, que no Brasil a gente está sempre um pouco atrás, mas já existem essa possibilidade de investimento anjo. E os recursos que porventura forem injetados, ou seja, que forem capitalizados por esses investidores na empresa, eles não vão constituir renda, ou seja, a startup que recebe um investimento desse, que recebe um aporte de capital desse, ela não vai pagar imposto sobre ele. Por quê? Porque ele não constitui renda. Então, sem imposto de renda, sem contribuição sobre o lucro líquido. Só que existe um detalhe. Esse recurso ele vai ter que ser completamente destinado à promoção da inovação e à atividade fim dessa startup. Então, para que ele não seja renda, ele vai ter que ser utilizado nesse caráter de inovação, de pesquisa e de implementação dessa natureza incremental ou disruptiva. Depois do Simples Nacional, a gente vai falar do regime clássico, que é o lucro real. O lucro real, como o nome diz, ele vai ser baseado no lucro real da empresa, no lucro efetivo. Nessa situação de lucro real, vai ser feito um balanço total, completamente cheio de dados, no que diz respeito à contabilidade empresarial. Então, vai ser apurado centavo por centavo. E dentro do lucro real, vão ser verificadas, conforme as autorizações legais, as deduções e acréscimos de determinados benefícios, ou seja, essas compensações tributárias que são permitidas por lei. Alguns setores empresariais necessariamente têm que aderir ao lucro real, como as instituições financeiras. As instituições financeiras não têm a prerrogativa de aderir ao Simples Nacional ou de tributação pelo lucro presumido. Perdão. Estou à vontade de espirrar. Então, o lucro real, além de ser obrigatório para determinados ramos, ele é tido como regra geral. Então, uma empresa nova, assim constituída, se ela não manifestar interesse pelo lucro presumido ou aderir ao Simples Nacional, necessariamente a tributação dela será pelo lucro real.
O lucro presumido, o nome também já dá uma pista para a gente. Ele vai presumir um lucro. Então, vai ser apurado, vai ser identificado um percentual de presunção de lucro. E existe uma base pré-fixada para cada setor produtivo. Então, por exemplo, o setor agropecuário possui uma margem de fixação para o lucro real, de comércio de bens móveis também, tem outra margem. Então, o lucro presumido, ele tem meio que uma ficção tributária, por assim dizer. Em vez de se apurar efetivamente quanto que essa empresa lucrou para que incidam esses tributos, notadamente os tributos que incidem sobre lucro e sobre folha de pagamento, né? No caso, PiscoFins, o IRPJ, CSLL. No caso, o lucro presumido vai se estabelecer uma margem fictícia para isso. E como que você faz para escolher qual regime de tributação que é mais conveniente para sua empresa? Bom, aí, por isso que eu falei, a resposta depende. Porque se você está iniciando um negócio que é no mercado financeiro, e não digo mercado financeiro somente as instituições bancárias, mas também mercado de ações, né? Então, uma corretora de ações, etc., você necessariamente vai ter que ir para o lucro real. Agora, pode ser que você não seja mais uma empresa de pequeno porte, então você não consegue aderir ao Simples Nacional, você vai ter que ir para o lucro presumido ou para o lucro real. E aí, como é que você vai descobrir qual que é mais conveniente? E isso também vai depender de uma análise contábil, porque vai ter que ser feita uma matemática. Então, no direito tributário, o trabalho da contabilidade, o trabalho de um contador é de suma importância. Inclusive para quem tem interesse de efetivamente empreender, de iniciar uma empresa, mais do que ter um advogado ao lado, é necessário ter um bom contador. Porque o contador que vai lidar diretamente com os números, com a matemática, que é o fisco está interessado. O nosso trabalho como advogado tributário, o trabalho dos advogados tributários, ele é voltado para a parte consultiva, de checagem da legislação, para ver onde que se amolda, o que você vai ter que pagar, o que você não tem. E também para as teses, no caso de você precisar litigar, de você precisar entrar com um processo contra o poder público. Às vezes você paga um tributo a mais, às vezes ele está te cobrando um tributo que você não deve. E então, voltando, até desculpas pela pequena fuga, mas voltando, a escolha do regime de tributação vai depender da situação específica. Então, é claro que se você está montando uma startup, se o seu capital é baixo no começo, se você não movimenta muito, se a grana está curta, com a previsão de startups no Simples Nacional, é interessante que você se transforme numa empresa de pequeno porte, uma microempresa, e faça parte desse regime especial de tributação. E aí, conforme você for crescendo, a sua empresa for lucrando, que é isso que todo mundo espera que aconteça, se você extrapolar o limite dos valores relacionados ao Simples Nacional, você depois pode vir a escolher entre o lucro presumido e o lucro real, conforme os valores que você vai gastar com tributação de um ou em outro. Além da questão da tributação empresarial, existe hoje também um grande dilema no que diz respeito à tributação dos softwares, né? E a tributação de softwares, ela é muito complicada justamente porque, como eu brinquei no começo, o direito tributário ele é muito analógico. Ele não está exatamente antenado às inovações. E muitas vezes os tributos eles são calculados, as bases de cálculo, que são as bases de cálculo? A base de cálculo é aquele valor monetário onde vai ser calculado o tributo, onde o tributo incide. Então, por exemplo, no caso do ITCMD, que é o tributo sobre as heranças. Os 8% de alíquota do ITCMD, que se eu não me engano é a alíquota máxima a nível nacional, eles vão incidir sobre o valor total da herança. Ou seja, a base de cálculo vai ser o valor da herança. E aí, a base de cálculo é o valor da herança, incide essa alíquota de 8%. E aí descobre-se quanto de tributo tem que pagar. Eu não vou arriscar dar um exemplo matemático, porque eu tenho grande chance de passar vergonha aqui com vocês.
Mas voltando, como o direito tributário é mais analógico, ele é um pouquinho mais atrasado, né, nesse quesito da inovação, a gente tinha um problema muito grande no que diz respeito aos softwares. Por quê? Porque é algo que, a princípio, não é material. A princípio, ele é uma propriedade intelectual, né? Então, quando você pega uma mídia que contém um software gravado, a mídia não é o software, né? O software é o programa que vai ser instalado, a mídia ela é só um meio. Então, isso gerou uma certa dificuldade em se compreender se você tributaria como uma mercadoria, se você tributaria como um serviço. E depois de muita discussão nos tribunais, em especial nos dois principais tribunais do Brasil, que é o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça, definiu-se que esses tributos não vão incidir simultaneamente. Ou seja, ou você vai pagar o ICMS em cima de um software, ou você vai pagar o ISS. O ICMS, ele é um imposto sobre circulação de mercadorias. Então, para que incida o ICMS sobre um software, é necessário que esse software seja um software padrão, ou também chamado no direito, eu não sei se é um jargão que também é utilizado na área da tecnologia por vocês, mas o software de prateleira. Eu não sou muito antenado assim, na tecnologia propriamente dita, então eu risquei um exemplo aqui do Windows, quando você compra, vai na loja e consegue aquela caixinha que vem o CD do Windows ou um pendrive para você instalar, no caso de você comprar um notebook que venha com Linux de fábrica, algo nesse sentido. Então, como esse software ele é padronizado, ele é vendido de forma idêntica para todos os consumidores, ele é considerado um software de prateleira e é por isso que você vai pagar o ICMS sobre ele. Só lembrando que o ICMS ele tem uma lei própria, que é uma lei federal, que guia os estados na definição das suas peculiaridades de cada território, então as alíquotas principalmente. E dessa forma, então, a gente também vai incidir o ICMS nos jogos, quando a gente compra um jogo, e mesmo que seja por download. E eu coloquei que a base de cálculo é o valor da operação, o valor da compra, justamente porque quando eu falei da mídia anteriormente, e do direito tributário ser um pouco antiquado, a princípio, estabeleceu-se que o ICMS ele iria incidir, que a base de cálculo seria o valor da mídia onde que estava contido esse software. E hoje em dia, com o streaming, com a possibilidade de download, isso já não mais se aplica, né? Então, modernizou-se de uma forma, acho que muito acertada, para incidir sobre o valor da operação, que é justamente o que acontece na incidência do ICMS em outras compras, compra de objetos físicos, quando, por exemplo, você compra uma roupa, quando você compra o próprio computador. O ISS é o Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza, por isso que é ISSQN. Ele tem uma lei própria também, que é a Lei Complementar 116, e continuando o raciocínio, a tributação do software vai ser feita na modalidade de imposto sobre serviços quando for um software personalizado para cada cliente. Então, você está prestando um serviço e não mais circulando uma mercadoria. Então, quando eu trouxe esse exemplo de incidir sobre licenciamento ou cessão de direito de uso de programa de computação, é justamente no sentido daqueles programas feitos sob demanda para a gestão de uma empresa e etc. Então, nesse caso, você está diante de uma prestação de serviço. Por quê? Porque foi personalizado, foi feito especificamente para aquele caso, para aquela empresa, ainda que esteja-se diante no licenciamento ou cessão do direito de uso. Foi personalizado. No caso da licença de uso ou cessão do direito de uso de um software de prateleira, vai incidir o ICMS, normalmente. É importante trazer essa outra informação sobre o ISS, porque existem algumas fintechs, né? Existem alguns serviços financeiros que são prestados por empresas que são relacionadas à tecnologia e que rompem completamente com a forma padrão de se prestar determinado serviço. E por que isso é importante? Porque o cartão de crédito ele já foi uma
inovação. Hoje em dia ele já está um pouco desatualizado. Mas as novas modalidades de pagamento, como o pagamento por aproximação e etc., eles ainda vão passar pela batuta das bandeiras dos cartões, porque mesmo que você não utilize um cartão físico, você vai estar utilizando um cartão virtual vinculado a uma bandeira de cartão de crédito. E o recolhimento desse imposto, do ISS, ele tem por regra que vai ser pago na sede do prestador do serviço financeiro. E o que ia com isso? Cidades menores, como Araguari, que é de onde eu falo, deixam de arrecadar muito, porque todos nós utilizamos cartões, movimentamos esse serviço, mas ele não é pago aqui no nosso domicílio, né, do tomador do serviço, do usuário. Ele é pago na sede do prestador, então ele é pago na sede da empresa de cartão que opera esse serviço. E o projeto de lei complementar 461, que já foi aprovado no Senado, que está aguardando a sanção presidencial, ele visa justamente diluir essas receitas para que elas sejam pagas, para que o imposto seja devido, não na sede da empresa prestadora de serviço, mas sim no domicílio do tomador do serviço, do usuário. Então, quando você usar um cartão de crédito em Araguari, em Uberlândia, o tributo vai ser pago de acordo com a alíquota dessa cidade e o dinheiro vai ficar nos cofres públicos desse município e não mais ir para a sede, que normalmente é para São Paulo. E isso é uma inovação muito positiva no sentido de melhor distribuição dos valores que são arrecadados. Também quero falar com vocês sobre a tributação no e-commerce, né, nos comércios B2B e B2C. Existe alguma diferença entre a tributação da loja física e da loja virtual? Não, não existe. Os mesmos tributos que vão incidir nas operações realizadas numa loja física são os tributos que vão incidir nas operações realizadas numa loja virtual. A maior diferença diz respeito porque as lojas virtuais elas possuem uma abrangência maior. Então, quando você tem uma loja virtual que atende o Brasil todo e uma loja física que só atende determinado município, qual que vai ser a principal diferença? Essa loja que atende o Brasil todo, ela vai ter que ficar atenta no que diz respeito ao recolhimento sobre o ICMS, que é o Imposto sobre Circulação de Mercadorias. Por quê? Porque o ICMS ele tem uma alíquota em cada estado. Então, nós temos estados que a alíquota chega até 30%, dependendo do serviço. Nós temos da mercadoria. Nós temos estados que as alíquotas são de 18%, estados que as alíquotas são mais baixas. Então, quando você tem uma loja de e-commerce, quando você está trabalhando com essa circulação de mercadorias, você vai ter que recolher o ICMS. E você vai recolher o ICMS de acordo com o estado para onde essa mercadoria vai ser direcionada. Então, essa é a principal diferença que tem que se atentar. No que diz respeito à tributação da empresa, a gente volta para os regimes de tributação, de lucro real, lucro presumido e simples nacional. Não é porque é uma loja virtual ou porque é uma loja física que o regime de tributação vai ser diferente. O que vai mudar são justamente a possibilidade de aderir ao simples ou de não poder aderir a nenhum outro e ser necessariamente lucro real. Então, não muda. Não interessa se você tem só uma vendinha, se você atende o Brasil todo. E a diferença da tributação B2B e B2C é justamente nessa questão da precificação, porque a venda ao consumidor, né, em caráter B2C, ela já tem que estar com o preço pronto. E esse preço pronto, ele já tem que estar embutido todos os tributos que incidem nessa determinada mercadoria. Então, às vezes, vai incidir o IPI, vai incidir o ICMS. Então, para vender para o consumidor final, tem essa cadeia tributária, ela tem que estar completa. Enquanto entre empresas, a cadeia tributária pode variar. Conforme a existência de créditos tributários, conforme a questão da entrega de um produto num território ou em outro. Então, a gente tem essas pequenas distinções. Eu trouxe de maneira realmente sucinta e breve, na expectativa de trazer mais soluções do que dúvidas para vocês. E eu espero que as dúvidas que surgirem justamente
na intenção profissional de vocês, de como efetivamente aplicar os conceitos de direito tributário na vida prática, na vida profissional de vocês.